A Rússia possui 11 mil ogivas nucleares, mais do que todos os outros países juntos. Isso é 200 vezes a bomba de Hiroshima. Não uma, 200 vezes. Hoje, você vai entender por que a Rússia é uma superpotência, não por sua economia ou seu PIB, mas por um simples motivo. Ela tem o poder de acabar com a civilização como a conhecemos. Mas não é só armas nucleares. A Rússia desenvolveu uma doutrina militar tão revolucionária que mudou a forma como as superpotências fazem guerra no século XXI. Operações de informação, sabotagem, guerrilha híbrida, tropas especiais invisíveis. Vamos entender como Putin transformou a herança soviética em um modelo de dominação geopolítica que assusta o Ocidente. O mundo é um tabuleiro. Nós explicamos as peças. Vamos aos números. Segundo dados de 2024, a Rússia possui 6.257 ogivas nucleares operacionais. Os Estados Unidos possuem aproximadamente a mesma quantidade. Isso significa paridade, equilíbrio do terror. Qualquer um pode destruir o outro múltiplas vezes. E quanto ao resto do mundo? China tem 400, França tem 280, Reino Unido tem 225, Israel uns 90. Mas nenhuma delas se aproxima da Rússia e dos Estados Unidos. A diferença não é só quantitativa, é qualitativa também. A Rússia usa o que chamamos de tríade nuclear, 3 sistemas diferentes para garantir que mesmo que 2 deles sejam destruídos, um sempre sobrevive. Primeiro, os foguetes balísticos intercontinentais terrestres. A Força Estratégica de Foguetes Russa, a RSVN, é a maior do mundo. Eles têm poder de fogo maciço. Segundo, os submarinos nucleares, os Borei Class e os Typhoon Class. Esses submarinos navegam nos oceanos do planeta com ogivas nucleares em seus focos. Se entram em combate, não há como escapar. Terceiro, os bombardeiros estratégicos, o Tu-160 e Tu-95. Velhos, mas ainda mortais. Saindo de bases na Sibéria, podem chegar a qualquer parte do mundo. Agora vem o mais assustador, o novo foguete da Rússia, o RS-28 Sarmat, um monstrão de 100 toneladas. Alcance? 11 mil quilômetros. Isso significa que saindo de uma base na Sibéria, ele pode atingir Londres, Nova York, qualquer capital ocidental. Mas há mais. Uma única ogiva Sarmat? Não. Ele pode carregar 15 ogivas independentes, cada uma com seu próprio alvo. Cada uma com 750 quilotons de poder destrutivo. Isso significa que um único foguete pode destruir 15 cidades. Mas espera, tem mais ainda. A Rússia tem armas que nem sabemos como defender. Os foguetes hipersônicos, Kinjal, Avangard, velocidade Mach 27. Sim, 27 vezes a velocidade do som. Tão rápido que os sistemas de defesa americanos não conseguem rastreá-los. Tão rápido que você não teria tempo de reagir. Você acordaria no dia seguinte em um mundo diferente, ou não acordaria. Essa é a herança soviética que Putin herdou, e ele a modernizou. Se o arsenal nuclear é a espada de Damocles, as forças especiais Spetsnaz são a faca no escuro, invisíveis, silenciosas, mortais. O Spetsnaz nasceu da Guerra Fria. Os soviéticos olhavam para o SAS britânico, aqueles soldados especiais que operavam atrás das linhas inimigas, e pensaram, nós precisamos disso, mas melhor. E criaram o Spetsnaz. Traduz-se como tropas especiais, simples, direto, letal. Não é qualquer soldado que entra no Spetsnaz, apenas 5% dos candidatos passam, 5%. Enquanto o SEAL Team 6 americano tem uma taxa de rejeição de 80%, o Spetsnaz rejeita 95%. Por quê? Porque o treinamento é brutal. Não é apenas físico, é mental. Você é deixado em uma floresta na Sibéria com uma faca e uma corda. Precisa sobreviver 3 semanas. Depois vem os saltos Halo, High Altitude Low Opening, pulando de 10 mil metros com oxigênio. Depois, combate corpo a corpo. Depois, interrogatório simulado. Depois, mais um pouco de loucura. No final, os que sobrevivem são máquinas de guerra. Há 2 estruturas. O Spetsnaz militar da GRU, a inteligência militar, que trabalha nas operações ofensivas do Estado, e o Spetsnaz da FSB,
a Agência de Segurança, que trabalha em contra-terrorismo e operações domésticas. Ambos são igualmente assustadores. Agora, vamos aos feitos deles. Afeganistão, 1979. Os Spetsnaz entraram primeiro, abriram caminho para os 100 mil soldados que viriam depois. Chechênia, 1994. O Spetsnaz não conseguiu pacificar uma região pequena contra uma população armada. Isso foi uma lição humilhante que a Rússia nunca esqueceu. Síria, 2015. O Spetsnaz operava ao lado da Força Aérea Russa, realizando operações especiais que garantiram a vitória de Assad. Ucrânia, 2022. E aqui é onde tudo desaba. No início da invasão da Ucrânia, o Spetsnaz tentou uma operação ousada: tomar o aeroporto de Hostomel, próximo de Kiev. A ideia era que uma aeronave AN-225, a maior do mundo, pousasse lá com 200 Spetsnaz equipados com artilharia pesada. Eles tomariam o aeroporto e o manteriam até a chegada de reforços. Era um plano perfeito, na teoria. Na prática, os ucranianos se prepararam. Mataram praticamente todos os Spetsnaz que tentaram pousar. O plano falhou. A guerra mudou naquele momento. Mas não deixa de ser uma força formidável. Operações VBSS, assaltos a navios, sabotagem de infraestrutura. Eles são os fantasmas que Putin envia quando quer fazer algo que o governo não pode assumir publicamente. Em 2013, um general russo chamado Valery Gerasimov publicou um artigo acadêmico. O título era "O valor da ciência e previsão na atividade militar". Ninguém prestou atenção. Deveria ter. Esse artigo mudaria a forma como as potências fazem guerra. Gerasimov argumentava que a guerra moderna não é mais sobre tanques e aviões. Bem, é também, mas não principalmente. A guerra moderna é 90% informação, operações encobertas, infiltração, desinformação. 10% força militar tradicional. Ele chamou isso de guerra híbrida, ou guerrilha de quinta geração. A ideia é simples. Por que você invade um país com 100 mil soldados e perde 10 mil quando pode invadir com 100 homens invisíveis, operações de informação e mercenários? A doutrina tem 3 fases. Fase 1. Preparação. Você enche redes sociais de desinformação, cria grupos de ativistas artificiais, espalha rumores de perseguição a russófilos no país-alvo. Alguns desses ativistas são pagos, outros são úteis idiotas que acreditam mesmo. A mídia local pega e amplifica. No Twitter, no TikTok, no Facebook, a narrativa se espalha como um incêndio. A população fica dividida, confusa. Pronta. Fase 2. Escalação. Você cria um incidente provocador, um protesto que vira violência, um separatista que assassina um etnicamente russo, fotos falsas nas redes sociais, vídeos deepfakes. A desinformação agora não é mais passiva, é agressiva. Você mobiliza militantes. Alguns são realmente civis instigados, outros são militares disfarçados. Você move tropas para as fronteiras, diz que é exercício. Os jornalistas ocidentais ficam preocupados, as nações vizinhas ficam assustadas, a pressão internacional começa. Fase 3. Intervenção. Agora você envia suas forças especiais, Spetsnaz disfarçados de combatentes locais, operações especiais para tomar posições-chave. Se ninguém oferecer resistência efetiva, você para por aí, você conseguiu o que queria. Se há resistência, você envia a força aérea, aviões bombardeando a capital. Depois, se ainda há resistência, e raramente há porque a população foi psicologicamente preparada, você envia o exército tradicional. Mas nesse ponto, a guerra já está decidida. Essa foi a doutrina Gerasimov e foi usada com perfeição em 3 lugares diferentes. Crimeia, 2014, o governo pró-russo de Kiev cai, a Ucrânia tenta se aproximar da Europa, a Rússia canaliza bilhões em operações de informação, fascistas ucranianos estão vindo matar russos, desinformação pura, mas algumas pessoas acreditavam. Protestos na Crimeia, homenzinhos verdes, soldados sem insígnia, mas claramente Spetsnaz russo, começam a tomar prédios do governo. Um referendo é feito, sabidamente fraudulento, 96% quer anexação à Rússia. Ridículo. Mas oficialmente, a Rússia agora tem a Crimeia. Nenhuma vida americana foi perdida. Nenhum soldado russo oficial morreu. Sucesso da doutrina. Donbass, 2014 a 2021.
Aqui a operação foi estendida. Mercenários da Wagner, uma companhia militar privada que é na verdade braço do Estado, entram, apoiam separatistas, desinformação massiva, o exército ucraniano está genocida. Falso, mas alguns europeus acreditam. A guerra dura 7 anos, desgasta a Ucrânia, mata milhares de pessoas. Mas a Rússia conseguiu o que queria, uma zona de guerra nos limites da Ucrânia, garantindo que ela nunca entrará na OTAN. Síria, 2015 a 2024. Mesma doutrina. Assad estava caindo. A Rússia envia Spetsnaz, força aérea, mercenários, operações de informação culpando os rebeldes. Eles são terroristas. Alguns eram, outros não. Assad vence. A Rússia estabelece 2 bases permanentes. Controla o Mediterrâneo agora. Acesso ao Oriente Médio. Vitória geopolítica. Mas aqui vem o problema. Em 2022, Putin tentou a mesma doutrina na Ucrânia. Mandou Spetsnaz, desinformação, esperou resistência fraca, não veio. Os ucranianos foram mais resilientes, mais preparados, mais motivados. A Rússia foi forçada a fazer o que não queria fazer, invadir com força bruta. E quando você faz isso, a guerra deixa de ser híbrida e passa a ser convencional. E na guerra convencional, o exército russo não é superior, ele é fracasso. A doutrina Gerasimov funcionou perfeitamente em Crimeia, Donbass e Síria. Falhou na Ucrânia porque enfrentou um inimigo que recusou seguir o script. Os americanos desenvolveram o F-35, um caça-surpresa que custa 1,7 bilhão de dólares por unidade. Invisible, letal. Os russos olharam para isso e pensaram: tá bom, mas e se nós nos tornássemos nossos foguetes tão rápidos que nenhum sistema de defesa conseguisse nos parar? Entra em cena o Kinjal. O nome significa punhal em russo. É um foguete hipersônico de curto alcance, apenas 2.000 km. Mas aqui vem o detalhe importante. Ele voa a Mach 10, 10 vezes a velocidade do som. Você não consegue ver, você não consegue traquear, você consegue destruir. O Kinjal foi usado pela primeira vez na Síria, em 2018. Os russos estavam destruindo infraestrutura de rebeldes perto da capital. Objetivo militar. Funcionou. Desde então, o Kinjal foi usado centenas de vezes na Ucrânia. Os ucranianos instalaram sistemas de defesa antimísseis americanos, Patriot, muito bom, mas nem sempre conseguem interceptar. Por quê? Porque o Kinjal é muito rápido. O tempo de reação é quase nulo. Mas tem algo mais assustador ainda, o Avangard, um veículo de reentrada hipersônico. Não é exatamente um foguete, é uma ogiva nuclear que voa. A velocidade? Mach 27, 27 vezes a velocidade do som. Se você quer uma escala, a bala de um rifle viaja a Mach 2. A Mach 27, você está virando plasma. Os sistemas de defesa antimísseis? Inúteis, completamente inúteis. Você não consegue traquear algo que se move tão rápido que perde o rastreamento do radar a cada segundo. O Avangard foi implantado em 2019. Desde então, nenhuma nação desenvolveu defesa contra ele. Ninguém sabe como fazer isso. Possivelmente, ninguém consegue. Isso é loucura. Mas tem mais. O Su-57, o caça de 5ª geração russo. Parecia promissor, furtivo, aviônica avançada, mísseis além do alcance visual. Problema: a produção é lenta, muito lenta. Os russos nunca conseguem produzir muitos, e alguns dos componentes importados dos Estados Unidos antes das sanções. Agora que as sanções existem, a produção parou quase totalmente. Os russos têm 6 Su-57 no serviço ativo. 6. Os Estados Unidos têm centenas de F-35. O T-14 Armata, o tanque futurista russo. Torre sem tripulação, sistemas de defesa de ponta. Parecia ser a revolução dos tanques. 5 anos depois, ainda não estão em produção em massa. Problemas de engenharia. A Rússia consegue fazer foguetes, consegue fazer desastres, mas não consegue fazer tanques sofisticados em quantidade. Os kamikaze drones? Agora isso a Rússia sabe fazer. O Lancet, o Shahed que eles compraram do Irã. Baratos, efetivos, matam soldados ucranianos todos os dias. O problema é que são descartáveis. Você usa e pronto. Efetivos taticamente, mas estrategicamente não ganham você a guerra. O ponto é esse. A Rússia é brilhante em tecnologia de ponta, hipersônico, furtividade, aviônica avançada, mas ela não consegue produzir em quantidade. Por quê?
Sanções. A Rússia depende de chips semicondutores do Ocidente. Sem eles, a produção para. Sem produção em quantidade, você não pode ganhar uma guerra de atrito. E é exatamente em uma guerra de atrito que a Rússia se encontrou na Ucrânia. Tecnologia versus quantidade. Qualidade versus quantidade. Quem ganha? Histórico sugere que quantidade ganha. Sempre. Para entender a Rússia moderna, você precisa entender a Rússia do século XX, especificamente o colapso. A União Soviética era uma superpotência, exército massivo, armas nucleares, influência global. Então, em 1991, colapsa, não por derrota militar, colapsa economicamente, é implosão. A Rússia entra nos anos 1990 completamente destruída. A economia não funciona, o exército não é pago, a inflação é descontrolada. Você troca dólares por rublos no black market. É uma nação humilhada. Moscou vê países que eram satélites soviéticos se unindo à Europa, à OTAN. A esfera de influência russa encolhe. Leste europeu virou Ocidente europeu. Baltos entraram na OTAN. Cáucaso, guerras civis. A Rússia está sendo expulsa de tudo. Putin chega ao poder em 2000. A economia russa está começando a recuperar por causa do petróleo. Putin vê sua missão como restauração. Não Rússia melhor, Rússia como era. Restauração da grandeza. E a ferramenta para isso não é economia, é poder militar. Porque economicamente, a Rússia nunca será rival dos Estados Unidos ou da Europa. Mas militarmente a Rússia ainda tem a herança soviética. Armas nucleares, tecnologia, experiência, mentalidade imperialista. A geopolítica é visualizada pela Rússia como um jogo de zero-soma. Se a OTAN ganha, a Rússia perde. Se a China avança, a Rússia perde. Não há coexistência pacífica. Há vencedores e perdedores. E a Rússia quer ser vencedora novamente. Isso explica tudo. Crimeia, restabelecimento de esfera de influência. Donbas, tamponamento contra a OTAN. Síria, estabelecimento de base permanente. Ucrânia, última tentativa de trazer um país europeu para a órbita russa. Tudo faz sentido se você entender a mentalidade, restauração da grandeza. E a forma como você restaura a grandeza quando sua economia é fraca é através de força militar. E aqui está a tragédia. A Rússia ainda é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, ainda tem 6.000 ogivas nucleares, ainda tem tecnologia hipersônica, ainda é uma potência que assusta. Mas economicamente, a Rússia é menor que a Itália. O PIB russo é 1,4 trilhão de dólares. O PIB italiano é 2 trilhões. A população russa é 2 vezes maior, mas o povo russo é mais pobre, muito mais pobre. Essa contradição, superpotência militar, economia fraca, é o conflito central que define Putin e a Rússia. Você não consegue ser uma superpotência com economia fraca. Você só consegue fomentar conflito, porque conflito é a única ferramenta que você tem. A aliança com a China agora é crucial, porque China e Rússia compartilham um inimigo comum, o Ocidente. Não é amizade, é conveniência. Quando a utilidade termina, a aliança termina. Mas por enquanto, Rússia e China estão juntos, e o Ocidente está preocupado. A Rússia está isolada, sanções, exclusão de instituições internacionais. Mas ela não liga, porque enquanto tiver armas nucleares, ninguém consegue tocá-la. E enquanto tiver exército forte, ela consegue continuar projetando poder. Isso é a herança soviética. Uma nação que não consegue prosperar, então escolhe dominar. O ponto final é esse. A Rússia permanece uma potência militar formidável. Mas ela é uma potência que não consegue prosperar economicamente, então escolhe dominar militarmente. E essa escolha a coloca em constante conflito com o resto do mundo, especialmente com a OTAN, que tem economia 10 vezes maior que a russa, população quase igual, mas capacidade militar diversa. Essa confrontação permanecerá enquanto a Rússia for liderada por uma mentalidade imperialista, enquanto vir o mundo como zero-soma, enquanto acreditar que restabelecimento de esfera de influência é possível, ou até quando a economia russa melhorar o suficiente para que ela não precise de armas como compensação por fraqueza econômica. Inscreva-se no canal para mais análises profundas de geopolítica militar, histórias de conflitos que mudaram o mundo e o impacto das armas na política global. Obrigado por assistir.